O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, colocou as Forças Armadas nas ruas para reprimir os protestos contra sua reeleição suspeita de fraudes. No Brasil, o presidente Lula disse que o processo é normal e tranquilo, mas pediu a divulgação das atas de apuração. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi indiciado por suspeita de corrupção. Brasileiros estão pagando 13% mais caro na conta de luz por causa dos gatos feitos para roubar energia. Operação da Polícia Federal encontrou quase 1.000 celulares com presidiários de todo o país. Brasil criou 1.300.000 novas vagas de emprego com carteira assinada no primeiro semestre do ano. Pesquisadores apresentaram um fóssil que viveu na Terra há 230 milhões de anos atrás. E a ginástica artística brasileira faz história em Paris com a primeira medalha por equipes em uma Olimpíada. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A detenção de centenas de pessoas marcou o segundo dia de protestos na Venezuela contra a reeleição do ditador Nicolás Maduro, que ainda não conseguiu provar que não houve fraude. E quem não foi preso, morreu. Os protestos contra a reeleição de Nicolás Maduro deixaram pelo menos 6 pessoas mortas e 132 detidas na Venezuela. A informação foi divulgada pela ONG Foro Penal. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Lopes, expressou apoio a Nicolás Maduro e disse haver uma tentativa de golpe de Estado em curso no país. O procurador-geral da Venezuela confirmou mais de 700 detenções durante os protestos. Ele ainda disse que 48 militares ficaram feridos. As manifestações foram registradas em várias regiões da capital Caracas. A Guarda Nacional dispersou protestos com gás lacrimogênio e tiros de bala de borracha. A oposição, liderada por Maria Corina Machado, denuncia uma fraude e disse ter como provar a verdade de que a eleição foi vencida por Edmundo Gonzalez no domingo. A oposição não reconheceu os resultados do Conselho Nacional Eleitoral, mas não convocou os protestos. Mesmo assim, milhares de pessoas manifestaram descontentamento desde as primeiras horas do dia após o resultado que deu vitória a Nicolás Maduro. Após questionada a reeleição do ditador pela comunidade internacional, os protestos eclodiram na capital Caracas e em outras regiões do país. Já Maduro, reeleito para um terceiro mandato de 6 anos, denunciou uma tentativa de golpe de Estado de caráter fascista e contra-revolucionário. O opositor a Maduro e segundo colocado nas eleições, Edmundo Gonzalez, pediu que as Forças Armadas respeitem a vontade popular e parem de reprimir os protestos na Venezuela. Uma das medidas da ditadura de Nicolás Maduro foi anunciar a expulsão do corpo diplomático da Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai. A relação de Caracas com os países da América Central azedou após a Organização dos Estados Americanos convocar uma reunião extraordinária a pedido destes países junto aos governos do Uruguai, Peru, Paraguai, Equador, Costa Rica e Argentina. Agora à noite, o ditador Nicolás Maduro colocou as Forças Armadas nas ruas para reprimir os protestos. O número de prisões não param de subir e, segundo organizações não governamentais, mais de 10 pessoas já morreram. E hoje à tarde, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, que também foi o chefe de campanha de Nicolás Maduro, pediu a prisão do candidato derrotado Edmundo Gonzalez e da candidata impedida de concorrer, Maria Corina Machado. De acordo com as palavras do presidente da Assembleia, abre aspas, o Ministério Público tem que atuar como está atuando, não somente com os delinquentes. Seus chefes têm que ser presos, os que pagaram para eles. E quando digo chefes, me refiro não somente a Maria Corina Machado, que tem que ser presa. Me refiro a Edmundo Gonzalez, Urrutia,
porque ele é chefe da conspiração fascista que querem impor na Venezuela. Fecha aspas. Ele afirmou que não é possível dialogar com o fascismo, nem se perdoa. O presidente Lula considerou hoje que o processo eleitoral na Venezuela é normal e tranquilo. A única coisa que ele quer é ver as atas com a apuração dos votos. Hoje, Lula conversou sobre o assunto por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A conversa entre os dois presidentes durou 30 minutos. A ligação começou às 15h45 e terminou às 16h15. Biden quis saber de Lula sobre o posicionamento do governo brasileiro sobre o impasse eleitoral na Venezuela. Até o momento, nenhum dos dois governos reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, anunciada pelas autoridades eleitorais venezuelanas. Nos bastidores, tanto a ONU como o governo Biden admitem que são poucos os atores que hoje podem convencer Maduro a mudar de postura e optar pela transparência. Os mais influentes na visão de Washington, poderiam ser os governos do Brasil, Colômbia e México. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula reiterou a Biden que o governo brasileiro quer a divulgação das atas eleitorais por parte das autoridades venezuelanas. As atas são boletins que registram votos em cada urna e não foram devidamente apresentadas pelas autoridades venezuelanas. O governo daquele país alega problema no sistema. A oposição reivindica vitória na eleição, mas o atual presidente Nicolás Maduro e órgãos oficiais, na prática controlados por ele, dizem que Maduro foi reeleito. Ao mesmo tempo, o presidente Lula falou pela primeira vez nesta terça-feira sobre o impasse na eleição presidencial na Venezuela. As declarações foram dadas em entrevista exclusiva à TV Centro-América, afiliada da TV Globo em Mato Grosso. Uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Na contramão do governo, a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores reconheceu em nota divulgada na noite desta segunda-feira a reeleição de Nicolás Maduro. Na nota, o PT trata Maduro como presidente reeleito, o que o Itamaraty não fez na manifestação divulgada após a votação, e não cobra que o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano divulgue os dados de cada local de votação, principal cobrança da oposição e de vários países estrangeiros. Seria até estranho o PT fazer ao contrário. Agora tem que ver se o governo, em que momento vai se posicionar. O Lula, muito espertamente, no meu ponto de vista, está esperando ver como a própria Venezuela vai reagir, como as próprias instituições na Venezuela vão reagir para um pronunciamento oficial. Em nota divulgada nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou o resultado das eleições no país vizinho. Numa democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral, que assegure a prevalência da vontade do povo, são base essencial e insuperável. O governo da Venezuela se afasta disso ao não demonstrar esses valores com clareza, diz o senador. Ele também afirmou que toda violação à democracia deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for. Já o recém-filiado ao PT, o senador Randolfo Rodrigues, divergiu da executiva nacional da sigla e também criticou as eleições realizadas na Venezuela. Para Randolfo, o regime vigente na Venezuela é autoritário e tanto Maduro quanto a oposição venezuelana carecem de legitimidade. O número de brasileiros que saem do país para morar no exterior aumentou no ano passado. Foram quase 400 mil pessoas que buscaram melhores condições de vida em países da Europa e principalmente da América do Norte, como os Estados Unidos. O número de brasileiros que optaram por viver no exterior continua a crescer, conforme apontado por um levantamento do Ministério das Relações Exteriores. Em 2023, cerca de 398 mil brasileiros deixaram o país, representando um aumento de quase 10% em comparação com os dados de 2022. Esses números fazem parte do relatório Comunidades Brasileiras no Exterior, que compila informações fornecidas pelos postos do Itamaraty ao redor do mundo. Atualmente, quase 5 milhões de brasileiros residem fora do Brasil. De acordo com dados do Itamaraty, se todas essas pessoas formassem um estado, ele seria o 13º mais populoso do país.
A última queda significativa nos números de imigração ocorreu entre 2010 e 2012, quando a taxa de saída do país apresentou uma baixa de 39%. Desde então, a tendência tem sido de aumento constante. Entre os destinos mais procurados pelos brasileiros, a América do Norte mantém a liderança, com mais de 2 milhões de residentes. Outras regiões, como Europa, América do Sul, Ásia, Oriente Médio, Oceania e América Central, também registram crescimento. A exceção foi a África, onde houve uma redução de mais de 1.500 brasileiros entre 2022 e 2023. Os motivos que levam os brasileiros a buscarem novos horizontes são variados. A busca por melhores oportunidades de emprego, educação de qualidade, segurança e estabilidade econômica são fatores predominantes. Além disso, a crise econômica e a instabilidade política que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos têm incentivado mais pessoas a considerarem a possibilidade de imigrar. E veja a seguir, Brasil criou 1.300.000 novas vagas de emprego com carteira assinada no primeiro semestre do ano. E os brasileiros estão pagando 13% mais caro na conta de luz por causa dos gatos feitos para roubar energia. Os brasileiros estão pagando 13% a mais na conta de luz. Não é uma taxa, é para cobrir os furtos de energia conhecidos como gatos. Os chamados gatos, que são ligações de energia elétrica clandestinas, estão fazendo com que os consumidores paguem até 13,4% a mais em suas tarifas. Esse foi o número divulgado no relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na última semana. Aqueles que mais pagam pelos furtos são os clientes da Amazonas Energia. Segundo a ANEEL, 13,4% das contas de luz dos amazonenses são custos com furtos e fraudes da rede elétrica. Em segundo lugar estão os clientes da Light, no Rio de Janeiro, seguidos pelos consumidores do Amapá, que compram energia do Equador. O custo total dos furtos em 2023 foi de 9,9 bilhões de reais. Desse montante, a ANEEL reconheceu o repasse de 6,9 bilhões de reais aos consumidores nos processos tarifários das distribuidoras. A ANEEL considera os furtos de energia como perdas não técnicas. São perdas evitáveis, que não estão relacionadas ao sistema elétrico, mas sim a furtos, fraudes e problemas de medição na rede da distribuidora local. O governo não acha necessário fazer agora novos cortes no orçamento para ajustar as contas públicas. Os 15 bilhões de reais anunciados na semana passada seriam suficientes para manter o equilíbrio dos gastos de arrecadação. A avaliação do governo Lula é de que o congelamento de 15 bilhões no orçamento deste ano é suficiente para manter as contas públicas dentro das novas metas fiscais. O executivo, a gente lembra, tem feito um pente fino nos gastos a fim de atingir a meta fiscal de déficit zero, ou seja, não gastar mais do que o arrecadado até o fim deste ano. O entendimento, então, pode mudar caso, então, na próxima reavaliação que será feita em setembro, o governo entenda o seguinte, que será necessário realizar mais um corte, já que um estudo aponta que para alcançar a meta de déficit zero neste ano, ou seja, não gastar mais do que o arrecadado até o fim do ano, o bloqueio deveria ter sido de pelo menos 17 bilhões de reais. O congelamento anunciado então pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, há 2 semanas, ele será dividido em pelo menos 2 partes. Bloqueio de 11,2 bilhões em despesas acima do valor permitido pelo arcabouço fiscal e contingenciamento de 3,8 bilhões, ou seja, como o governo não arrecadou o que esperava, parte então dos gastos é congelada aí para cumprir essa meta. Ao mesmo tempo também, os ministérios do governo Lula empenharam pelo menos ali quase 9 bilhões de reais em despesas não obrigatórias na última semana, antes do congelamento que será feito nas contas públicas em 2024. O empenho significa na prática então que o Executivo Federal está comprometendo na verdade aquela despesa no orçamento e
faz com que o dinheiro não seja cortado desde que o ministro, então, da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou esse congelamento aí de 15 bilhões de reais no orçamento do governo federal. Os ministérios começaram, então, uma verdadeira corrida em busca de salvar uma parte dessas verbas. Os órgãos alegam que os gastos, dizem respeito ao andamento normal das ações, mas os empenhos, na prática, garantem a liberação dos recursos. O bloqueio e o contingenciamento, então, só podem ser desfeitos se o executivo voltar a ficar em dia com as contas e verificar que não há mais risco para o arcabouço e para também a meta. A dinâmica, porém, está na contramão, com a arrecadação menor do que o esperado e gastos também obrigatórios cada vez maiores, especialmente com benefícios previdenciários e assistenciais. A equipe econômica quer transformar, então, o congelamento em cortes definitivos. O mercado financeiro hoje ficou mais atento ao cenário internacional, onde a economia chinesa divulgou alguns indicadores ruins e o preço de alguns produtos de exportação tiveram baixa. O resultado foi uma queda de 0,15% na cotação do dólar, que fechou o dia em R$ 5,61 na venda. E na Bolsa de Valores de São Paulo, a baixa do pregão foi de 0,64%, aos 126.139 pontos. A inflação do aluguel desacelerou para 0,6% em julho deste ano. Segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, nos últimos 12 meses, a alta do indicador ficou perto dos 4%. O que subiu menos este mês foram os preços da luz e da gasolina e energia. O maior impacto foi pelo grupo de alimentação. E o Brasil criou 201 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês passado. Segundo os números divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, os 5 setores da economia contrataram mais do que demitiram, com destaque para os serviços. Em relação às regiões do país, houve maior registro de contratações do Sudeste. O Sul apresentou o resultado mais modesto, com destaque para o Rio Grande do Sul, que, por causa das chuvas, foi o único estado brasileiro onde o saldo de empregos foi negativo e o salário médio de admissão em junho foi de R$ 2.100. Desde o começo do ano, o país criou 1.300.000 novas vagas de emprego. A expectativa do Ministério do Trabalho é chegar até dezembro com 2 milhões de novos trabalhadores. Profissionais interessados em buscar novas oportunidades de emprego têm procurado empresas estrangeiras para ganhar em dólar e dá para trabalhar em casa ganhando muito bem. Você já imaginou trabalhar no conforto da sua casa, mas com oportunidades internacionais? O trabalho remoto no exterior é uma realidade cada vez mais acessível para os brasileiros. O ponto mais importante é que quando você trabalha de forma remota para o exterior em uma empresa estrangeira, é que você não será CLT, como no Brasil. Na prática, isso quer dizer que você vai precisar receber seu salário por meio de uma plataforma que faça remessas de dinheiro de forma online para o Brasil. Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Canadá estão entre os países com maior interesse em talentos brasileiros, conforme aponta a pesquisa. Negócios sediados na Alemanha e no Chile também se destacaram na contratação de profissionais brasileiros no último ano. Outro ponto é a comunicação como a empresa é remota. Torna-se essencial sinalizar o andamento das atividades para outros membros. Profissionais avaliam que muitos brasileiros em cargos juniores enfrentam dificuldades em informar para a chefia quando não estão indo bem em alguma demanda. É o que aponta o relatório global de contratações internacionais da DEL, empresa global em gestão de pessoas e folha de pagamento. Os valores de remuneração de profissionais brasileiros em vagas remotas no exterior são atraentes. O salário anual médio de um engenheiro pleno de software brasileiro contratado por uma empresa estrangeira de forma remota ultrapassa $165 mil, o equivalente a R$914 mil. Isso dá cerca de $13.800 mensais,
o que equivale a 75 mil réis por mês. A confiança no comércio aumentou. Foi uma alta discreta, mas que interrompeu uma sequência de quedas. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a redução do pessimismo é relacionada principalmente às expectativas do consumidor para o que deverá acontecer na economia nos próximos meses. E a alta discreta registrada em 4 dos seus principais segmentos do setor. Já se passaram 2 meses das enchentes no Rio Grande do Sul e os gaúchos estão retomando a normalidade aos poucos. E com a proximidade do Dia dos Pais, os comerciantes estão animados para as vendas. Eles esperam ter um faturamento superior ao do ano passado. 2 meses após a maior enchente do Rio Grande do Sul, o cenário de Porto Alegre é de reconstrução. Nas ruas, histórias como a de Paulo, que viveu de perto essa tragédia. Eles andavam de barco pela Mauá e eu ficava no meio, aqui, ó, de noite aqui no vigário, aqui, ó, com a voluntário, sem luz, sem nada, e a gente chama o zumbi da noite. Aí depois da meia-noite eles começavam a arrombar as lojas aí, ó. Parecia assim, aquele campo de guerra era pior ainda. Só nós sabíamos como é que era a noite aqui e agora como o pessoal está passando aí, o povo. A região do centro histórico da capital gaúcha foi uma das mais afetadas pelos alagamentos em maio. Os negócios do entorno ainda vivem um momento de retomada, mas de muita esperança. Os comerciantes se uniram para fazer essa volta do comércio, entendeu? A gente trabalhou assim no meio de toda essa água, desse monte de rato, bicho que estava solto, essa podridão. A gente se uniu e conseguiu reabrir o comércio de volta. Faz mais ou menos quase um mês que a gente voltou, a perca foi total. A gente está esperando agora que vem também o Dia dos Pais, vem final de ano. Tomara que o centro volte como era antes, né? Que é o que a gente espera. É muito bom retornar, né? Porque eu achei que parecia que era o fim da picada, né? Seria a última coisa, parecia que ia demorar muito mais tempo, né? Mas tá ficando bom. Aos poucos, os gaúchos voltam a respirar o ar de normalidade, ao ver cenas como essa, do mercado público mais antigo do país, reaberto, depois de fechado por 41 dias em função das enchentes. 99% das lojas que estavam abertas antes da enchente já estão funcionando. Claro, tem 1 ou 2 ainda que estão esperando equipamentos, ainda todos móveis sob medida, que devem abrir nas próximas semanas, tá? O mercado movimenta aqui um faturamento de 500 a 600 mil reais dia. Então, tu calcula, eles ficaram 30, 40 dias, né, entre reforma e a reabertura. Então, isso importa na faixa de 20 a 30 milhões de prejuízos que eles tiveram diretamente. A retomada do mercado acaba estimulando todo mundo a voltar a se recuperar e a solidariedade entre eles também foi fantástica, um ajudando o outro. E a melhor coisa, ninguém desistiu. Todos estão retomando suas atividades e com lojas mais bonitas do que antes. O vai e vem agitado do mercado ainda não é como o habitual. Mas, através do trabalho, os gaúchos têm feito a vida voltar a pulsar no coração da capital. Aos pouquinhos foi retomado, e trabalho, limpeza, pintura, e retomamos devagarzinho, agora um centro muito bom, que é um prédio histórico e o pessoal tem muita tradição, né? É muito bom, né? Porque a gente vê o movimento, vê as pessoas, vê a felicidade das pessoas, né? Assim, só no olhar, tu olhar para as pessoas, eles estão todos felizes e é muito bom. Pode chegar! E veja a seguir, governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi indiciado por suspeita de corrupção. Em uma operação da Polícia Federal encontrou quase 1.000 celulares com presidiários de todo o país. A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, pelos crimes de corrupção e peculato. A defesa do governador já avisou que vai recorrer. De acordo com a polícia, o atual governador do Rio é suspeito de estar envolvido em um esquema de corrupção que ocorreu durante mandatos anteriores.
Castro vinha sendo investigado desde o ano passado, com a autorização do Superior Tribunal de Justiça. Segundo as investigações, ele teria recebido pagamentos indevidos entre 2017 e 2019, período em que foi vereador do Rio e vice-governador do estado. O caso surgiu através de uma operação organizada pela Polícia Federal, a fim de apurar fraudes em programas assistenciais do estado. Cláudio Castro ainda não se pronunciou sobre o indiciamento e seu advogado, Carlo Lucioni, afirma que vai requerer os documentos à Procuradoria-Geral da República. Agora, com o pedido de indiciamento, caberá ao órgão decidir se vai apresentar uma denúncia ou se vai arquivar o caso. Uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça resultou na apreensão de quase 1.000 celulares em celas de presídios por todo o Brasil. A ação, que recebeu o nome de Operação Muti, aconteceu em 107 penitenciárias, sendo organizada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. A Operação Muti tinha como principal objetivo identificar e retirar celulares de dentro das unidades prisionais. A comunicação entre o crime organizado e o mundo exterior, muitas vezes orquestrada por meio das facções criminosas, depende desses aparelhos, e a intenção da operação é precisamente cortar esse elo. Interrompendo a comunicação, as autoridades esperam inibir a prática de crimes planejados pelos presos, reduzindo assim os índices de violência e atividades criminosas. Além dos 982 celulares, também foram apreendidos durante a ação 1.000 carregadores desses aparelhos, 29 roteadores de internet, 19 pendrives, 397 chips, 314 fones de ouvido, 348 materiais cortantes como canivetes, 22 balanças de precisão, 2.220 porções de maconha, 2.650 porções de cocaína. No total, 3.067 celas foram fiscalizadas por 3.463 agentes envolvidos na operação. Os resultados evidenciam a extensão do problema de contrabando e a complexidade das redes de comunicação dentro dos presídios. Os presos que são encontrados com esses itens proibidos passam por um processo interno. Esse processo pode prejudicar a possibilidade de obter saídas temporárias, uma vez que tais infrações ficam registradas na ficha do detento como mau comportamento. Isso é uma medida importante para manter a ordem e a disciplina dentro dos presídios, além de complementar os esforços para reduzir a influência das facções criminosas fora das prisões. Esta foi a 5ª fase da operação, que já acumulou um total de 4.757 celulares apreendidos, além de explosivos e armas de fogo. O balanço da operação, realizada entre os dias 24 e 26 de julho, mostra a importância dessas ações para desarticular redes criminosas e trazer mais segurança para a população. O Brasil registrou 365 novas ações por porte de droga para uso pessoal por dia no ano passado. De acordo com a avaliação dos especialistas, a recente decisão do STF em descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal não deverá reduzir significativamente o número de novos processos judiciais. Segundo especialistas, a recente decisão do STF pode não gerar redução no número de ações judiciais no que diz respeito à posse de drogas para consumo pessoal. A decisão não significa que houve uma liberação do consumo da droga no país. Apesar de deixar de ser crime, o consumo de maconha ainda é um ato ilícito no Brasil, de natureza administrativa e não penal. Isso significa que o usuário ainda está sujeito a punições como medidas educativas e advertências sobre os efeitos das drogas. A grande questão apontada por criminalistas é que a corte tratou apenas dos casos envolvendo a maconha. Pessoas portando outras substâncias, como a cocaína ou drogas sintéticas, ainda que para uso próprio, podem ser processadas. Outro aspecto é que a discussão no Supremo estabeleceu apenas a quantidade como critério objetivo, ou seja, um limite de 40 gramas de maconha como regra para diferenciar o usuário de drogas do traficante, mas esqueceu de tocar na circunstância de histórico de usuário, tipo de substâncias ou mesmo a forma de acondicionamento.
uma vez que muitas autoridades policiais têm o entendimento que, caso a substância esteja fracionada, configuraria tráfico e não posse. Um levantamento mostrou que de 2022 para 2023, o número de novas ações na Justiça aumentou em 12,4%, de 130.034 em 2022 para 146.228 no ano seguinte. Em 2023, Minas Gerais foi líder na categoria com 45.230 ações registradas. Nos primeiros 4 meses deste ano, 13.088 processos já foram documentados. Além do aumento geral no país, 16 estados apresentaram crescimento no número de ações entre 2022 e 2023. Piauí, Goiás e Tocantins tiveram as maiores altas no período. A Polícia Federal usa de inteligência artificial contra a pedofilia. 17 pessoas foram presas em flagrante. 39 mandados de buscas e apreensões foram expedidos. A Polícia Federal saiu às ruas para cumprir mandados judiciais em uma grande operação contra a violação de crianças e adolescentes. 39 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes regiões do país. Até o momento, 17 pessoas foram presas em flagrante por conteúdos impróprios. Os mandados são direcionados a suspeitos de cometer crimes de violação infanto-juvenil online. Na ação, os agentes da Polícia Federal usaram inteligência artificial por meio de uma ferramenta desenvolvida pela corporação. A utilização da tecnologia de ponta coloca o Brasil em destaque no cenário global de combate a crimes online, servindo de exemplo para outras nações. A inteligência artificial está sendo uma aliada crucial nas operações. Com mais dados em mãos, os policiais conseguem ser mais assertivos, evitando erros que poderiam comprometer as investigações. A ferramenta tecnológica, que tem o nome mantido sob sigilo, é usada na Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos. O equipamento desenvolvido para investigação é muito importante no combate à pornografia infantil e é extremamente moderno. A sua eficácia chamou a atenção de diversos países interessados em adotá-la. 10 milhões de brasileiros já receberam a nova Carteira de Identidade Nacional. Segundo o balanço do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o novo documento promete modernizar o sistema de identificação do cidadão e reduzir o número de fraudes no Brasil. O documento será o único válido nacionalmente a partir de 2032. A Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico declarou situação de escassez de recursos hídricos nos rios Madeira e Purus da Amazônia. A região norte está em alerta de uma seca histórica que pode causar prejuízos para a indústria e o comércio. A declaração da agência reguladora sobre situação de escassez hídrica nos rios Madeira e Purus e seus afluentes deve intensificar o monitoramento hidrológico das bacias e propor ações preventivas para mitigar os impactos da seca na região norte. A decisão aconteceu nesta segunda-feira e o alerta vale até 30 de novembro. O Rio Madeira possui 1.400 quilômetros de extensão, com 43% dessa área localizada em território brasileiro, passando pelos estados de Rondônia e Amazonas. O Rio Purus tem aproximadamente 3.200 quilômetros e atravessa os estados do Amazonas e Acre. Para tomar a decisão, a agência considerou dados de institutos de climatologia que mostraram que as chuvas nas bacias dos rios Madeira e Purus foram abaixo da média de novembro a abril. Essa tendência de poucas chuvas continua no período seco atual. A falta de chuva se mantém próximos aos valores mínimos históricos. Como resultado, os usos da água estão impactando, principalmente a navegação e a geração hidrelétrica. Segundo um levantamento feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a seca é o desastre climatológico que mais afetou e causou prejuízos no Brasil. Em 23 anos, os fenômenos geraram danos de ao menos 360 bilhões de reais no setor privado, além de atingir 110 milhões de brasileiros. E veja a seguir, pesquisadores apresentaram um fóssil que viveu na Terra há 230 milhões de anos atrás.
E a ginástica artística brasileira faz história em Paris, com a primeira medalha por equipes em uma Olimpíada. Dados de um ensaio clínico publicado nesta terça-feira mostram que a liraglutida, medicamento de uso injetável que quer ajudar o controle de insulina para pacientes com diabetes, pode retardar a perda de volume cerebral em pessoas com doença de Alzheimer. Os resultados do ensaio, publicados na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, forneceram o primeiro vislumbre de como os medicamentos GLP-1 podem agir em distúrbios cerebrais difíceis de tratar. O Saxenda é um medicamento injetável utilizado para o emagrecimento de pessoas com obesidade ou sobrepeso. O ensaio avaliou apenas 204 pacientes no Reino Unido, metade dos quais receberam o medicamento GLP-1 de geração anterior da Novo Nordisk, a liraglutida, e a outra metade recebeu um placebo. O ensaio não obteve eficácia em seu desfecho primário, que era a mudança na taxa metabólica de glicose cerebral, uma avaliação da função cerebral, mas atingiu os chamados desfechos secundários, que mostraram que a liraglutida parece reduzir a diminuição nas partes do cérebro que controlam a memória, aprendizado, linguagem e tomada de decisões em quase 50%, em comparação com o placebo. A empresa farmacêutica dinamarquesa está testando seu medicamento GLP-1 de nova geração, mais eficaz, a semaglutida. O princípio ativo do Ozempic e o Wegovy em milhares de pacientes com Alzheimer precoce. Seus 2 ensaios começaram em 2021 e os resultados são esperados em 2025. Os pesquisadores afirmaram à agência no ano passado que ensaios de diabetes do Ozempic, a insulina e metformina parecem abordar vários aspectos diferentes do sistema metabólico implicado no Alzheimer, incluindo uma proteína chamada amiloide e inflamação. Despesa com tratamentos para pacientes com transtorno do espectro autista em planos de saúde subiu quase 70% em 5 anos. Os dados são da Agência Nacional de Saúde. O transtorno do espectro autista, ou TEA, é uma condição neurológica caracterizada por padrões de comportamento repetitivos, dificuldades na comunicação e interação social, além de interesses específicos. Essas características podem se manifestar de maneira diferente em cada pessoa afetada pelo transtorno, variando desde casos leves até casos mais graves. Estimativas apontam que cerca de 2 milhões de brasileiros convivam com o TEA. Segundo a análise da Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre 2019 e 2023, houve um aumento na procura por profissionais de saúde, como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas. Houve também um aumento de despesas com esses atendimentos. A maior parte desses beneficiários dos planos de saúde eram crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 14 anos de idade. A despesa média anual com esses profissionais no ano passado foi de quase R$ 2.200, o dobro do registrado em 2019, além do maior crescimento em termos de beneficiários em terapia ocupacional. O estudo também mostrou que essa área teve aumento expressivo do número de procedimentos realizados nos últimos 5 anos. Foram quase 350% do total de sessões com terapeutas ocupacionais. O custo com terapias do transtorno superou até mesmo os de tratamento de câncer, segundo a Associação Brasileira de Saúde. Os dados podem ter relação com o crescimento de diagnósticos de pacientes com transtorno de neurodesenvolvimento no Brasil no mesmo período. No censo escolar de 2021, foi registrado um crescimento de 280% nos estudantes matriculados com o transtorno. Ao mesmo tempo, também aumentaram as reclamações dos pacientes contra empresas de planos de saúde, motivadas por problemas como negatividade de cobertura, descredenciamentos de clínicas e cancelamentos de contratos. Um fóssil de um pararréptil foi apresentado hoje por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria.
O animal viveu entre 230 e 235 milhões de anos, juntamente com os dinossauros. O fóssil foi localizado em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. O animal, que se assemelha a um lagarto, foi nomeado de Cornualbus primus pela projeção no crânio, que lembra cornos, e por ser o primeiro da superfamília Procolofonoide, localizado na formação geológica de Santa Maria. Segundo as investigações, ele tinha o tamanho de um palmo e apresentava condições anatômicas para escavar e viver em tocas. O fóssil foi localizado em 2017, no distrito de São Valentim, pelo professor Leopoldo Vitec Neto, quando começaram as investigações. O trabalho se tornou a tese de doutorado do pesquisador Eduardo Silva Neves, na qual se comprovou a nova espécie. Na pesquisa, o material foi comparado com pararrépteis de outros lugares do mundo. De acordo com o professor, no período Triássico, os continentes ainda estavam reunidos, formando o supercontinente Pangeia. A época também é a primeira da Era Mesozoica. No início desse período, o ecossistema se recuperava de uma extinção massiva e remonta à origem dos primeiros dinossauros. O pesquisador afirma que, para identificar o animal, foi necessário realizar uma descrição anatômica, diferenciando em grupos cada vez menores até chegar em uma análise filogenética precisa. Novos fósseis e um sítio arqueológico também foram descobertos na região central após as enchentes de maio. O registro de novos fósseis na localidade são fruto da erosão das rochas pelos rios Jacuí e Ibicuí, segundo o professor. O Rio Sena é um dos cenários mais emblemáticos das Olimpíadas de Paris, mas suas águas não parecem tão limpas como no dia em que a prefeita da capital francesa nadou e todos viram. Hoje, o que seria a primeira prova realizada no local foi adiada. O triatlo masculino ficou para amanhã, por conta da contaminação das águas do rio que ocorreu após as recentes chuvas na cidade. Protagonista da cerimônia de abertura, o Sena deve receber as provas de triatlo e a natação em águas abertas na próxima semana, mas as fortes chuvas de sexta e sábado na capital francesa pioraram a qualidade da água. Os treinos de familiarização dos atletas agendados para domingo e segunda já tinham sido cancelados. Programada para esta terça, a prova masculina foi adiada para amanhã de quarta, após a prova feminina mantida no mesmo dia. Se a qualidade da água ainda for considerada insuficiente, as provas podem sofrer um novo adiamento. Um dos grandes projetos vinculados aos Jogos de Paris era a recuperação das águas do Sena para nado e a disputa das provas olímpicas. Autoridades investiram mais de 1 bilhão de euros desde 2016 na criação de uma série de infraestruturas para reduzir a contaminação, mas em caso de chuvas intensas, a água não tratada pode acabar no rio. Mas em uma piscina, a atleta brasileira Beatriz Dizotti foi bem. Ela vai disputar amanhã a final dos 1.500 metros feminino da natação. Bia Dizotti brilhou na natação e garantiu vaga na final dos 1.500 metros livres com um tempo 16 minutos, 5 segundos e 40 décimos. Essa é a terceira decisão do Brasil na modalidade nesses Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a segunda feminina. A brasileira terminou em terceiro lugar na bateria e em sétimo na colocação geral. A final acontece na tarde desta quarta-feira. Mas nem todo mundo comemorou na piscina em Paris. A nadadora australiana Lani Pallister, uma das favoritas na prova dos 1.500 metros nado livre, teve que desistir de participar das preliminares por ter testado positivo para a Covid-19. De acordo com o Comitê Olímpico Australiano, ela tomou a decisão para preservar as energias para o revezamento 4x200 metros livre nesta quinta-feira. Este é o segundo caso da doença na natação olímpica. O primeiro, Adam Peaty, também testou positivo para a Covid-19 esta semana, um dia depois de ganhar a medalha de prata nos 100 metros nado peito. E na canoagem, o Brasil vai disputar a semifinal nas duas modalidades. Ana Sátila vai disputar uma bateria logo cedo e, se passar, irá para a disputa da medalha. No masculino, o Brasil estará representado pelo PP, que vai competir depois de amanhã. Vitória dupla do Brasil na canoagem slalom nesta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
Pedro Gonçalves passou para as semifinais na prova do K1, caiaque, após um excelente tempo de 86,64 segundos, logo na primeira das duas descidas. Na segunda ele se saiu ainda melhor, mas acabou sofrendo uma penalidade. Ao fim, ficou com a 8ª colocação geral. Após quase subir no pódio na categoria K1, quando terminou na 4ª posição, Ana Sátila se classificou para as semifinais da C1, canoa. O sonho da medalha olímpica segue vivo após uma descida em 105,16, o 5º melhor tempo entre as competidoras nas eliminatórias. E a maior alteração dos primeiros lugares do quadro de medalhas foi a subida da Austrália para o 3º lugar. Os países asiáticos estão dominando nessas Olimpíadas. Em primeiro lugar aparece o Japão, com 7 medalhas de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. No total, 13 medalhas. A China vem logo atrás, com 6 medalhas de ouro, 6 de prata, 2 de bronze e 14 medalhas no total. A Austrália subiu para o 3º lugar, com 6 medalhas de ouro, 4 de prata, 1 de bronze e 11 medalhas no total. Em 4º lugar vem a anfitriã França, com 5 ouro, 9 de prata, 4 de bronze e 18 medalhas no total. A Coreia do Sul, em 5º lugar, vem com 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, no total 11 medalhas. E o Brasil está na 22ª posição, com, por enquanto, nenhuma medalha de ouro, 1 de prata e 3 de bronze. E, no total, 4 medalhas olímpicas. E quem fez história hoje em Paris foram as ginastas brasileiras. As 5 atletas conquistaram a medalha de bronze, premiação inédita para o país, em uma fase em que sobem ao pódio apenas as melhores equipes do torneio, sem contar que Rebeca Andrade foi melhor que a americana campeoníssima Simone Biles em 2 aparelhos, barras assimétricas e salto. Hoje, na Bercy Arena, foi disputada a final por equipes da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris. As brasileiras deram um show na disputa e fizeram história. Com liderança de Rebeca Andrade, o Brasil fez pontuação de 164,497 e conquistou a medalha de bronze inédita na modalidade. A medalha de prata ficou com as meninas da Itália. E o tão sonhado ouro olímpico foi conquistado pelos Estados Unidos de Simone Biles. O Brasil fez uma boa competição e, com os resultados parciais, levou a decisão do pódio para o salto. Jade Barbosa abriu para a equipe com duplo Yurchenko, mas deu um passo para trás e terminou com um pé fora do limite. Devido à falha, a nota final da ginasta foi de 13,366. Na sequência, Flávia Saraiva apresentou boa execução em dupla pirueta com apenas um passo à frente ao cair. Nota final de 13,900. Para conquistar uma medalha, a equipe dependia do salto de alta dificuldade de Rebeca Andrade. A brasileira fechou a participação com um Cheng de execução praticamente perfeita. Rebeca recebeu nota final de 15,100 e colocou a equipe verde e amarela no pódio ao fim da competição. E o Jornal das 22 desta edição de terça-feira termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz.